Cirurgia foi tranquila, um sucesso, mais um aí pós-PAD aí na nossa estatística. A criança acabou de sair do centro cirúrgico e foi para o quarto, para o apartamento. E logo, logo nós vamos vê-lo como está. Já está acordado, anestesia tranquila, tudo dentro do esperado. É importante manter o jejum das crianças, porque quando a gente faz anestesia, a gente tira os reflexos dela. E se a criança tiver alimento no estômago, líquido, ela pode vomitar e esse vômito ir para o pulmão. O jejum para cada tipo de alimento é bem importante. Crianças que mamam apenas no peito da mãe precisam de jejum de 4 horas. Se for água, 2 horas de jejum. Se for leite de mamadeira, de fórmula, são 6 horas de jejum. E se for uma refeição completa, gordurosa, são 8 horas de jejum. Prolongar muito o jejum, a criança entra mais irritada, às vezes desidratada. Então é importante respeitar esses tempos de cada alimentação. No jejum pré-operatório, a importância é para a indução da anestesia. Se a gente precisar ventilar o paciente, ele não vai ter essa proteção que eu já disse anteriormente. Já no pós-operatório, muitas vezes as crianças ainda saem do centro cirúrgico sonolentas, então ela ainda está sem os reflexos. Nesse caso, é importante a gente ter a cautela, esperar um pouco, a criança ficar bem acordada, responsiva e aí sim oferecer alimentação para a mesma. Depende muito do tempo de anestesia, depende do tipo de anestesia, mas é muito importante que os pais compreendam e sejam colaborativos no sentido de que, enquanto a criança não estiver completamente acordada, voltou da anestesia, embora esteja no quarto, ela precisa acordar bem, estar bem lúcida, se comunicando bem. E aí a gente sabe que os reflexos já voltaram ao normal e ela pode se alimentar. Eu, na minha conduta no dia a dia, eu sempre inicio com uma dieta leve, normalmente líquidos, água, chá, suco, e depois que ela aceita, se não vomita depois de 10, 15 minutos, eu volto à dieta plena, dependendo da idade. Ou leite materno, ou fórmula, ou crianças maiores se alimentar normalmente. A dica que eu posso dar é que os pais sejam extremamente obedientes na questão do jejum pré e pós-operatório. A gente entende plenamente a angústia de um pai, de uma mãe que tem um bebê e que às vezes não compreende que ele precisa ficar todo esse tempo em jejum. Mas é para a segurança do próprio paciente, da própria criança. Então é muito importante que ele siga a regra, ou seja, e a risca a orientação do cirurgião no sentido de manter a criança aquele tempo em jejum antes da cirurgia. E que ao voltar para o leito, ao voltar para o apartamento, para a enfermaria, não se preocupe em querer alimentá-lo às pressas. Ele está com soro, ele está com glicose na veia, ele está sendo alimentado de outra maneira e quando a criança acordar plenamente, ela vai voltar a se alimentar. Tô legal, tá doendo nada.